Bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Começamos a análise aos jogos do fim de semana pelo futsal. O Viseu 2001 empatou com o Dinamo Sanjoanense e marcou encontro com o Fundão para o play-off de campeão. De seguida, passamos à segunda Liga de Futebol. O Académico de Viseu voltou às vitórias e venceu o Futebol Clube do Porto B por 1-0. E depois passamos para o Campeonato de Portugal. O Lusitano de Vilmoinhos e o Mortágua estão na luta pela verdade desportiva. Joana e Rui, olá, bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Obrigada por estarem aqui connosco mais uma vez. Joana, hoje invertemos aqui a ordem habitual da nossa análise aos jogos de fim de semana e começamos pelo Viseu 2001, que já tinha garantido aqui o acesso ao play-off de campeão, mas desta vez, com este empate frente ao Dinamo, garantiu com o Fundão e fugiu aqui das equipas, digamos assim, mais difíceis, se posso assim dizer. Joana, como é que viu esta prestação do Viseu frente ao Dinamo? Foi um jogo bem disputado, não estávamos à espera de ver de facto que o Viseu tivesse entrado menos bem, foi muito difícil ali naqueles primeiros minutos entrar no jogo. Depois acho que foi muito falta de finalização e superioridade numérica, não conseguia de todo finalizar. Encontrando-se com a corrente do jogo, conseguiu sim obter o melhor resultado possível, porque o empate acabou por ser favorável. Como eu tinha dito da outra vez, matematicamente era este o lugar que interessava, para não se debater logo com os dois grandes, porém o Fundão é uma equipa também experiente nestes playoffs, também será um adversário difícil, com experiência, mas em primeiro lugar dar os parabéns ao Viseu, foi um resultado possível, bom, satisfatório e ficou num lugar melhor possível. Foi um campeonato excelente, tem que se dar os parabéns, fez história e é só treinar e perspectivar que este playoff seja bom, concretize o melhor dos objetivos possível, vá o mais longe possível e mais uma vez dar os parabéns. Em relação àquilo também que o treinador Paulo Fernandes já tinha também referido, a equipa, independentemente daquilo que aconteça daqui em diante, já está de parabéns pela história que está a fazer. O treinador adjunto do Viseu 2001, Rafael Outeiro, projetou a partida frente ao Fundão no final do jogo com o Dinamo. Vamos aqui ouvir o que é que o treinador adjunto do Viseu 2001 disse. O primeiro jogo vai ser sempre aqui na nossa casa e depois no outro fim de semana temos 2 jogos fora. É importante ganhar o primeiro jogo, daí que eu falo na outra abordagem que temos que perceber que são finais. O primeiro jogo é a primeira final que nós temos, se nós quisermos atingir as meias finais, o qual temos todas as condições para fazer, temos que começar bem, agora temos é que ter a abordagem que nós tivemos nos últimos 2 jogos e pensar que do outro lado está uma equipa focada e nós temos que ter o foco muito mais elevado que eles. Joana, como disse aqui o Rafael Outeiro, a partir de agora é olhar jogo a jogo e focarem-se naquilo que vai acontecer no primeiro jogo e depois olhar passo a passo. Ou seja, que é importante que o Viseu mantenha a mesma prestação que teve até agora aqui para chegar ao play-off de campeão. Sim, entrar bem nesta competição é o melhor que se pode esperar de todas as equipas e o Viseu não pode ser exceção. Tanto é que começou bem o campeonato, da mesma forma tem que começar bem esta fase. E jogando em casa, há que começar mesmo por pontuar. Vamos então aguardar aqui pelos resultados do Viseu 2001 neste play-off de campeão, que esperamos nós que corra bem e que faça ainda mais história do que aquela que já tem feito até aqui. Vamos então passar agora aqui à segunda Liga de Futebol. O Académico de Viseu regressou às vitórias frente ao Porto B. O Porto B que está no lugar de lanterna vermelha na segunda Liga, apenas um golo de Anthony Carter. Vamos, antes de passar ao comentário com o Rui, vamos ouvir aqui o que disse o treinador do Académico de Viseu no pós-jogo, o treinador Zé Gomes. Não, este jogo foi um jogo muito importante para nós. É um jogo de 7 pontos, não é de 6, em relação ao Futebol Clube do Porto e tira-nos para uma situação mais confortável. Não vamos relaxar, não acabou, mas é continuar assim, nós vamos conseguir os nossos objetivos, que é a manutenção. Rui, passamos agora aqui a falar do Académico de Viseu. Um jogo importante para o Académico, aliás, todos são, mas agora nesta reta final
todos os pontos contam e são realmente importantes para quem está a fugir da despromoção. O Académico de Viseu e o Porto B tiveram um jogo meio que equilibrado, se posso dizer, embora, e saliento aqui que o Porto teve a jogar com 10 jogadores a partir dos 28 minutos, penso eu, logo a partir da primeira parte. Rui, era de esperar mais do Académico de Viseu contra o Lanterna Vermelha? São jogos difíceis, estes jogos destas equipas que estão na última metade da tabela e que lutam pelo mesmo objetivo, que é no fundo fugir à despromoção o mais rápido possível. São jogos sempre complicados. Previa-se um jogo difícil, que se poderia ter tornado mais fácil para o Académico, fruto da expulsão do João Marcelo à meia hora de jogo. Mas já sabemos que quando há estas expulsões os jogos tornam-se ainda mais difícil. Vimos isso ontem na Primeira Liga no Braga Sporting, em que se parece que a equipa possa ter a vida mais facilitada e depois as equipas com menos um jogador acabam por se organizar melhor defensivamente e acabam por abrir menos espaços e a equipa adversária acaba por ter mais dificuldades em penetrar no bloco, neste bloco mais fechado. O certo é que o Académico entrou bem, teve na parte do Young o seu jogador mais influente, a criar oportunidades de golo. O Futebol Clube Porto acaba por reagir a esta boa entrada do Académico e acaba por equilibrar a partida e até ter uma ou outra situação clara de golo anuladas por fora de jogo. E depois a seguir vem a expulsão que complica o jogo para o Futebol Clube Porto, que obriga a reestruturar a equipe e a organizar de forma diferente e alterar aquilo que tinha sido a estratégia do António Folha para esta partida. A seguir vem o intervalo, as coisas corrigem-se no intervalo, mas é certo que o Académico no intervalo entra praticamente a ganhar. Passado 7 minutos depois do intervalo acaba por lá estar numa jogada de influência do Ayon, que acaba por cruzar para o Carter, numa saída menos feliz do Ricardo Silva, o guarda-redes do Porto. O Académico acaba por inaugurar o marcador e fazer o único gol da partida. Até ao final acabou o Académico por gerir um pouco o resultado do jogo, apesar de que o Futebol do Porto tentou ir atrás do resultado. As alterações que acaba por fazer na partida, o António Folha acabou por ter sucesso e acabou por mexer com o jogo e ter situações complicadas para a baliza do Académico, mas o que é certo é que o que conta para a história é o resultado final, 1-0 para o Académico de Viseu. Como disse o seu treinador, e bem, o Zé Gomes referiu que é um jogo de 7 pontos, porque acaba por vencer um adversário, fica no confronto direto em vantagem sobre o adversário, distancia-se em termos pontuais para o adversário, que neste momento está com 6 pontos de distância. Portanto, foi um resultado extremamente importante. Mas claro que a importância deste resultado só se verificará no próximo jogo com o Casa Pia, se houver obviamente a manutenção destes bons resultados. O Académico não está livre de perigo, está ainda a uma distância muito curta daquilo que é a despromoção, mas ainda o campeonato ainda é longo, ainda faltam algumas jornadas e claramente que o Académico terá que nos próximos jogos ter esta alma de campeão, digamos assim, e de lutar por todos os minutos do jogo, porque vão ser nestes últimos jogos, nos jogos de decisão, é sempre complicado gerir a emoção dos jogadores, a emoção à volta do resultado do jogo também, e a preocupação e a pressão de não querer perder para não descer de divisão. Portanto, são jogos muito, muito emotivos, com pouca qualidade e pouco espetáculo, mas que obviamente que o que interessa ao Académico de Viseu é lutar pelos 3 pontos em cada partida para manter, e esta foi uma jornada muito importante para o Académico de Viseu, porque acaba por ganhar em 2 frentes, digamos assim.
Rui, como disse bem, ainda tudo pode acontecer, o Académico pode descer, pode assegurar a manutenção nas últimas jornadas que faltam, penso que são 5 ou 6. Acredita que com a prestação que o Académico tem tido em campo, é possível eles assegurarem a manutenção? Ou seja, estão mais perto de assegurar a manutenção do que a descida, com a prestação que têm apresentado em campo? São 4 jornadas que faltam. Nem 5 nem 6. Ainda vai fora a Casa Pia, recebe Vila Franquense, vai ao Oliveirense e depois recebe o Covilhã. 4 jornadas. Portanto, Vila Franquense, Oliveirense e Covilhã são os 3 que estão abaixo do Académico de Viseu. Covilhã com os mesmos pontos, Vila Franquense com menos 5, menos 4, perdão, não, menos 5. E o Oliveirense com menos 4. Mas lá está, como o Rui está a dizer, às vezes as equipas, peço desculpa interromper, essas equipas como estão aflitas vão com a garra toda, não é? Vão com tudo para dentro de campo para fugirem. Às vezes não quer dizer nada as estatísticas e o facto de serem equipas que estão no fundo também da tabela classificativa pode ser bom para o Académico ou não, porque também estão a fugir dos lugares dos aflitos, não é? Porque o Académico para mim o Académico ainda está imbuído nesse espírito, nesse lote de equipas. Exatamente. Está a uma distância maior, é importante, obviamente, tem muitos pontos, tem uma vantagem diferente e um conforto diferente, mas só que depois nestes jogos, não é? Tem aqui 3 adversários, destas 4 jornadas que faltam, portanto só com o Casa Pia é que não é um adversário, digamos assim, direto, não é? O Casa Pia já está um pouco mais acima, tem mais 6, 7 pontos do que o Académico de Viseu. As últimas 3 jornadas, não é? Portanto, a próxima jornada é Casa Pia, as últimas 3 são com 3 equipas que estão logo ali no 14º lugar, 15º e 16º. Portanto, vão ser jogos muito emotivos, muito difíceis, extremamente difíceis, uma pressão enorme e que são jogos que vão se definir nos detalhes. Este Futebol Clube Porto definiu-se num detalhe, não é? Que é a expulsão aos 30 minutos do jogador do Futebol Clube Porto, depois um erro na saída a um cruzamento do seu guarda-redes e sai o golo do Académico de Viseu. Portanto, estes jogos vão ser muito decididos em detalhes e a equipa que menos errar, que menos facilitar, é aquela que vai conseguir os seus objetivos. E, portanto, o Académico de Viseu está neste lote de equipas ainda num cenário complicado, mas obviamente que destas 4 equipas o Académico é aquele que tem um cenário melhor porque está com 32 pontos e obviamente que o cenário é melhor para eles, mas é como digo, cada jogo é um jogo e o cenário só é bom se verificar em campo que de facto o Académico de Viseu foi melhor e lutou e conseguiu ter vantagem sobre estas equipas que vai lutar com um confronto direto. Muito bem. Rui, passamos agora, Rui e Joana, embora vá passar aqui a palavra ao Rui, que é mais a praia do Rui, passamos agora aqui ao Campeonato de Portugal, que embora já tenha acabado a temporada, há aqui um tema que está na ordem do dia, que surgiu no fim de semana, creio que sábado, acerca de uma nota divulgada por 25 clubes em risco de descida deste Campeonato de Portugal, e entre eles está aquilo que nos diz respeito, aqui a Viseu, o Lusitano, Vilmoinhos e o Mortágua. Esta nota prende-se com o facto dos clubes, muito resumidamente, e para quem nos vê lá em casa também perceberem, os clubes queixam-se dos modelos competitivos que foram adotados. No entanto, já tinham aceitado esses modelos competitivos quando partiram para estas últimas jornadas. Os clubes acham injusto que as equipas que decidiram não continuar o campeonato mantêm-se no campeonato e as equipas que decidiram continuar e que desceram, porque assim foram ditados os resultados, acham injusto porque continuaram e vão ser prejudicadas e vão descer. E segundo as equipas, mais valia não terem continuado. Acontece que ao não continuar também havia risco de não haver campeonato de Portugal, porque todos podiam dizer que não continuavam. Rui, eu pergunto-lhe a si, e peço para comentar esta nota divulgada pelos clubes em causa, pergunto-lhe a si se primeiro se concorda com esta nota e com esta posição dos clubes e se acha que esta posição peca por tardia. A palavra é exatamente essa que acabou de referir, peca por tardia. Claramente que não foi uma decisão coerente, digamos assim, por parte da Federação Portuguesa de Futebol,
porque nós temos o caso do Fátima, não é? Que é o mais claro, que desistiu do Campeonato de Portugal em dezembro e que agora vai estar no campeonato, quer dizer, desistiu e agora estará no Campeonato de Portugal no próximo ano. Portanto, logo aqui é uma incoerência muito grande. Mas o que é facto é que também, conforme a Ana referiu e bem, é que os clubes aceitaram e dispuseram-se a ir para o quadro competitivo aceitando toda esta situação. E, portanto, não sei até que ponto, e isto agora entrará os trâmites legais e os advogados, obviamente, que vão avaliar todas estas situações, mas não sei até que ponto é que este conjunto de clubes que assinaram o comunicado, onde estão incluídos, como referiu, o Lusitano e o Mortágua, vão conseguir levar avante esta sua indignação e fazer com que a Federação Portuguesa de Futebol reveja isto tudo. Não me parece de todo. Acho que a decisão está tomada, está decidida em relação a este aspecto que endece. Aqui o que me parece também novamente não tão coerente é a questão que eles referem bem dos campeonatos distritais, que praticamente não houve competição, portanto a competição parou em dezembro, janeiro, agora cada campeonato distrital tem uma reformulação diferente de cada campeonato, ou seja, cada associação é que escolheu a forma como vai terminar o seu campeonato e portanto isto, e obviamente que estas equipas que forem campeãs da distrital é que vão subir ao Campeonato de Portugal e que obviamente que a coerência que foi utilizada não foi abrangente. A Federação Portuguesa de Futebol deveria ter-se preocupado também com os distritais, dizer às respectivas associações: é este o quadro competitivo para o que falta do campeonato distrital, vai ser disputado desta forma e vão ter que jogar desta forma. Quiçá até se o campeão distrital, uma vez que não houve competição, for apurado, vai ter que jogar um jogo a duas mãos ou a uma mão com quem desceu do Campeonato de Portugal, para verificar quem esteve de facto quem tem de facto capacidade para se manter no Campeonato de Portugal. Portanto, é um pouco isto. Acho que a decisão é difícil. Eu farto-me de referir isto. Não é fácil, por tudo isto que nos assola da pandemia, tomar este tipo de decisões, porque foi uma situação que surgiu, que emergiu em função do confinamento decretado pelo governo. É tudo novo, não é? É tudo muito novo e é difícil tomar uma decisão ponderada, equilibrada e que seja coerente e que seja boa para todos. Isso é utópico, portanto não existe. Vai ser sempre uma decisão que beneficiará mais uns e prejudicará outros. E portanto é o que é. A decisão foi tomada. Para mim não tem coerência nos campeonatos distritais, nem tem coerência o facto de o Fátima ter desistido e manter-se no Campeonato de Portugal. Acho que para mim desistiu, cai, ponto. Dá lugar a outro, ou a outro que não deixa, ou a outro que possa subir. E depois esta questão dos distritais também não é de toda a melhor situação para poder apurar a melhor equipa, o campeão, para poder subir ao Campeonato de Portugal. Mas, de facto, temos todos que ponderar, e certamente a Federação Portuguesa terá ponderado, quando decidiu avançar para este quadro competitivo, é ponderar todos os prós e os contras e ver qual é a solução ideal, se bem que não há uma ideal, perceber qual é a melhor solução para que as coisas possam continuar. E portanto a decisão é claramente tardia. Se de facto não estavam contentes, não iniciavam a competição, impugnavam a competição. Rui, desculpe, mas pergunto-lhe, porque, e também já esteve do lado já sabemos que esteve no Campeonato de Portugal, no caso pelo Lusitano de Vilmoinhos, pergunto-lhe porque é que as equipas não se juntaram todas mais cedo, e quando digo todas, não só as que estavam em risco de descer, mas porque é que todas não se juntaram, da mesma forma que se juntaram agora, não se juntaram na altura em que esta decisão foi tomada, não é? Porque é que foi preciso, será que acreditavam que não iam descer? Será que estavam à espera para ver o que é que acontecia? Não é? Se calhar devia haver mais união dentro do Campeonato de Portugal, entre os clubes?
talvez? Entraram, digamos assim, no barco e foram ao sabor da maré, para perceber que se iam de facto ser daquelas equipas que não iam estar na fase de despromoção, acreditaram que iam estar noutro lado, no fim do campeonato, noutro patamar, noutra posição, e pronto, e agora quando de facto isto tudo acabou, perceberam que de facto a situação não era a ideal, ou por mais que já tivessem percebido antes, o que é facto é que não reagiram antes, ou se calhar até reagiram, não sabemos se há alguma impugnação na Federação com data anterior ao início do campeonato. Portanto, o que é certo é que a Federação teve que decidir na data que decidiu, e nós estávamos todos numa altura de confinamento. Os campeonatos iniciaram, ninguém impugnou o início dos campeonatos e, portanto, agora é uma situação complicada. Agora, coloquemos-nos nós todos nos sapatos da Federação Portuguesa de Futebol. Não é? Ou de quem decide este campeonato, vão voltar atrás? Vão anular tudo? Não, acho que isso não é muito viável neste momento, penso eu. Não é viável. Não faz sentido. Eu acredito que a Federação irá dar alguma resposta a estes clubes, penso que sim, acredito que sim, mas alterar os quadros competitivos já é tarde demais, porque as jornadas foram feitas, as coisas foram feitas e estavam estabelecidas, não é? Duvido que a Federação vá falar com cada um dos clubes, duvido. Não, mas um comunicado emitido. Vai tomar uma posição, vai ter um comunicado e vai reagir a este comunicado dos clubes, e pronto, e depois obviamente que vai colocar os seus advogados todos a tratar do assunto, e pronto, e vai ficar no que vai. Estes clubes que desceram vão descer, o Fátima vai se manter no Campeonato de Portugal e os clubes do Distrital que forem apurados como campeão vão subir, e para o ano teremos novo campeonato, se de facto isto da pandemia não nos vier a prejudicar outra vez, que acreditemos todos que não. E pronto, agora, o quadro competitivo não era o melhor, a solução que encontraram para os distritais não era a melhor, certo? Mas tomar uma decisão que seja coerente e que toda a gente fique satisfeita é o top, não existe. E portanto vai sempre haver indignações, que é o caso. Esta a mim, ok, plenos de razão, mas acho que o timing não foi o melhor. Rui, muito obrigada por esta opinião acerca deste assunto. Joana, obrigada também. Vamos esperar para ver aqui o que é que o Viseu 2001 nos vai trazer nos próximos jogos. Esperemos que traga coisas boas. Obrigada aos dois. Marcámos o encontro daqui a 15 dias. E obrigada a si por continuar desse lado. O Centro Desportivo volta para a semana.